Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao que nós iniciamos ontem. Nós não vamos terminar hoje, nós vamos precisar ainda de algumas reuniões para poder esgotar o básico dos textos, os textos mais, digamos assim, importantes sobre o tema do dinheiro. Independente da relevância do tema, mas especialmente por causa da relevância, vamos nos colocar de pé, 2 em 2, 3 em 3, vamos levantar um clamor ao Senhor. Por mim que vou partilhar, por vocês que vão ouvir, vamos todos nós. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Te louvamos e te bendizemos. Visita cada um de nós, Senhor. Visita a mente de cada um de nós. Dá para todo o Teu povo reunido neste lugar. Dá graça para aqueles que ainda não Te conhecem, de serem atraídos a Ti. Visita, Senhor, todos nós que estamos reunidos aqui. Precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro e da Tua graça. Por isso, sê por nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, como necessitamos de Ti. Senhor, eu quero Te agradecer por cada irmão reunido neste lugar. Quero Te agradecer por cada visitante. Quero Te agradecer porque o Senhor habita no Teu povo. Quero Te agradecer porque o Senhor mesmo passeia no nosso meio. Louvado seja o Teu nome. Quero Te agradecer porque o Senhor passeia distribuindo bênção e vida. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. Senhor, revelamos o quanto somos indignos de ouvir a Tua palavra. Quem dirá então de falar ela? Mas muito obrigado, porque aprove ao Senhor tomar pessoas tão frágeis como todos nós e revelar o Teu amor e a Tua graça. Senhor, se levanta no nosso meio. Põe em ordem tudo aquilo que é necessário nos nossos corações. Dá-nos um temor da Tua palavra, de quem Tu és, do que Tu fazes, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nos visita e nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, havia alguns anos eu sentia a necessidade de partilhar com a Igreja de Deus a respeito desse tema de dinheiro. Esse é um tema que eu estudo relativamente bastante, com grupos menores, mas havia uma necessidade no meu coração, e eu acho que na Igreja de Deus, de que esse tema fosse partilhado, em função do canal do Só Palavra. É uma ferramenta que o Senhor toma e espalha a palavra dele de uma forma única. Esse tema é um tema extremamente delicado. Quem aqui lida com aconselhamento sabe que esse tema é um tema difícil de ser resolvido. É impressionante que quando o Espírito Santo de Deus põe em ordem este tema, é impressionante a paz que envolve a pessoa. É impressionante a paz que envolve um lar. Pessoas desorganizadas com dinheiro são pessoas pesadas, críticas, tensas, irritadas, sem paz. São pessoas preocupadas, constantemente preocupadas. São pessoas que não têm a alma descansada, porque esse tema vai consumindo a pessoa. Ela tendo dívida ou não, se ela tiver dívida, ela fica preocupada. Se ela não tiver dívida e tiver muito projeto, ela fica preocupada do mesmo jeito. E isso vai consumindo a pessoa.
né? O Espírito Santo é tão único, mas tão único, que nós sabemos que um homem é o elemento que santifica a casa. Sabemos disso. Eu já estudei com os irmãos a respeito disso, e o que eu vou dizer já foi dito para os irmãos. Mas olha o arranjo do Espírito Santo de Deus. O Salmo 128 é um salmo escrito para o homem casado. Por que nós sabemos que é um salmo escrito para o homem casado? Porque ele fala do homem, e ele diz no versículo 3, tua esposa e teus filhos. Então ele é um salmo para o homem casado. E ali mostra como que o Espírito Santo de Deus põe em ordem a vida de um homem. Ele toma um homem e mostra quais as áreas que ele põe em ordem. O salmo não está descrito por ordem de importância. O salmo está descrito por ordem de prioridade. Porque se fosse por importância, a igreja viria depois de Deus. Mas a igreja é a última coisa mencionada. Por que a igreja viria depois de Deus? Porque Jesus falou assim, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. Então ele nos dá uma sugestão de que nada nessa vida é tão significativo e tão importante quanto a igreja de Deus. Mas olha a ordem que o Espírito Santo tomou. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus e andar. Não basta temer, porque até o diabo teme. Teme e tem que temer e andar. Primeira coisa que o homem tem que fazer, tem que se resolver com Deus. Segunda coisa que o homem tem que fazer, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Homem tem que lidar bem com dinheiro e trabalho. Por quê? Porque se ele não lidar, raciocine, a Bíblia é muito inteligente. E além de inteligente, a Bíblia é muito prática. Ela resolve os assuntos. Pensa comigo, um homem que trabalha demais, consegue perceber sua esposa e seus filhos? Não. O homem que trabalha de menos, sobrecarrega sua esposa? Sim. Então ele tem que lidar bem com dinheiro e trabalho, com o trabalho. Um homem avarento, percebe sua esposa e seus filhos? Não. Um homem perdulário, gastão, ele percebe o que ocorre dentro de casa? Não. Por quê? Porque ele vai gerar dívida e vai gerar peso na casa. Então, o segundo tema que Deus põe em ordem na vida de um homem é dinheiro e trabalho. Se ele não souber lidar com dinheiro e trabalho, ele não consegue alcançar o coração da esposa e dos filhos. Olha a importância. No versículo 3 diz assim, tua esposa. No 3 ainda diz assim, teus filhos. No 4 vai dizer, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Paz sobre os filhos de teus filhos. Jerusalém na Bíblia, no Velho Testamento, tipifica a igreja no Novo. Então, quando Deus toma um homem para colocar a vida dele em ordem, pega. Primeiro tem que temer a Deus e andar, tem que resolver, tem que lidar bem com verdade. Esse é o fato. Depois tem que lidar bem com dinheiro e trabalho. Depois tem que lidar com a esposa, com os filhos e então com a igreja. Os irmãos estão entendendo? Então dinheiro e trabalho tem uma importância enorme no coração de Deus dentro da vida de um homem. Não vou pedir para levantar a mão, mas são perguntas importantes de serem feitas. Qual homem aqui lida bem com dinheiro e trabalho? Trabalha um número de horas adequado e administra bem o seu dinheiro. Não é nem avarento, nem gastão. Que homem aqui está endividado? Que homem aqui está endividado e a esposa não sabe? Os irmãos estão entendendo?
Que homem aqui está endividado, a esposa não sabe e ele anda mentindo sobre o tema? Porque é uma evolução. Alguns estão endividados, outros estão endividados e não falam para a esposa, outros estão endividados, não falam e mentem. É uma evolução. Queridos, tem a ver? Tem. Aí os irmãos desesperam com problema de filho. Aí você vai falar assim, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. De acordo com o Salmo 128, se ele não colocar em ordem dinheiro e trabalho, ele não alcança sua esposa, não alcança seus filhos. Então, não é uma sugestão para as irmãs, mas com muito jeito, as irmãs poderiam perguntar essa semana. Mas com muito jeito. Tudo bem? E como aqui só tem homem corajoso, esses dias eu vim de Rondônia, mas eu me diverti com os irmãos. Eu fiz alguma pergunta, ninguém levantou a mão. Eu perguntei, que homem aqui é sensível? Ninguém levantou a mão. Eu falei, nossa gente, não tem ninguém? César, aqui é tudo homem raiz. Aqui é tudo cabra macho. Como aqui só tem cabra macho, homem raiz, então vocês vão ter a coragem de começar a explicar qual é a realidade que vocês estão. Vocês já ouviram meu testemunho. Eu sou um homem diferente desde que eu coloquei todas as verdades no meu casamento. Eu coloquei as verdades, dali em diante eu me transformei num outro homem. A minha mudança e o meu testemunho se tornaram sólidos depois que eu confessei, inclusive que eu tinha dívida. Inclusive que eu tinha dívida. Minha esposa virou na época e falou, não confio em você financeiramente. Eu na minha mente orei e falei, Senhor, eu vou levar ela a confiar em mim. 2 anos depois ela me disse, preciso dizer que eu confio em você novamente. Nunca mais tive problema com essa área. Por causa disso, eu avancei no Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então este tema, ele é um tema de muita importância nas Escrituras. O que nós vimos até agora? Nós vimos, às vezes em que o texto bíblico aparece, nós vimos que são 2 senhores, Senhor Deus e Mamon, que é dinheiro. Nós vimos a questão da avareza, que é a idolatria. Nós vimos como Deus governa o mundo, tudo no estudo de ontem. E nós vimos como Deus distribui o que lhe pertence. Nós vimos isso na vida de Davi, de Ana, de Jó, de Nabucodonosor. Nós vimos o dinheiro como bênção, o dinheiro no trabalho, o dinheiro na humildade, o dinheiro na nossa capacidade. E nós vimos que a honra vem junto com a riqueza. Nós vimos isso. O que eu vou avançar hoje? Lembra que nós temos muitos assuntos pela frente. Nós vamos olhar hoje como Deus Pai cuida dos seus, mas nós também vamos olhar nos próximos estudos a diferença entre necessidade e desejo, sendo um despeceiro fiel, cuidar do coração com relação ao dinheiro, os cuidados gerais com as tendências do coração, como lidar com as dívidas, o que fazer quando há dívida, o que fazer quando você é um fiador e como ofertar diante do Senhor. Ofertar, dizimar, nós vamos estudar as 2 expressões nas Escrituras, para a gente ter um entendimento adequado disso, certo? Vamos lá. Como Deus Pai cuida dos seus? O tema para isso é Mateus. Mateus, capítulo 6, abram lá. Mateus 6, versículo 25. Vamos começar com 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, nas Escrituras, o papel de prover é papel do pai, não é papel do filho. Uma vez eu estava com um dos irmãos, muito querido, e esse irmão estava com, ele quem me contou a história, ele estava com o irmão Alan MacLeod, que já passou para o Senhor, já está com o Senhor, que foi diretor do Seminário Betânia. O irmão Alan era um homem de Deus, mas um homem de Deus, um homem de oração, quebrantado. E uma vez o irmão Alan estava comendo na casa desse irmão, e esse irmão deu graças a Deus, e deu graças a Deus ao filho. Jesus, te agradecemos por esse alimento. E o irmão Alan, depois que ele terminou de orar, fez uma correção. Virou para ele e falou: irmão, você não deve orar pelo alimento ao filho. Porque quem proveu o alimento é o pai. Não é o filho. Olha que verdade simples. Nós sabemos que o pai e o filho são um. Nós sabemos que tudo provém do pai e do filho. Mas também é uma verdade que a palavra pater na Bíblia significa provedor, nutridor, sustentador. Então quem que te provê? Teu pai. É o teu pai. Onde nós encontramos respaldo para essa verdade? No Pai Nosso. O Pai Nosso são 3 coisas de Deus e 3 nossas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. 3 de Deus. Aí as 3 nossas. O pão, quem que traz o pão? O pai. Quando uma família tem os papéis bem definidos e o homem é o provedor da casa, como ensina as Escrituras, não que a mulher não possa trabalhar fora, já estudamos tudo isso daí também lá atrás. Mas quando nós temos um lar onde o homem é o provedor, quando o filho tem uma necessidade, ele corre até a mãe, pede para a mãe, e o que a mãe diz? Nós vamos falar com o papai, querido. Porque esse é o princípio que Deus ensinou. Porque o pai é o responsável por prover as coisas. É Deus Pai quem faz isso. Então, quando nós pensamos em dinheiro, nós precisamos resgatar a mente do pai, a ideia do pai, a presença do pai. Porque, meus queridos, o pai traz para nós tudo que temos necessidade. E se ele não traz alguma coisa, é porque naquele momento nós não precisamos. Porque
tudo o que nós precisamos, Ele traz no tempo hábil e adequado. Você está me entendendo? É uma questão de confiarmos no nosso Pai. Pensa comigo, quantos aqui têm filhos abaixo de 8 anos de idade? Levanta a mão. Levanta alto a mão. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Seu filho pergunta se amanhã vai ter comida na mesa? Ele pergunta? Não. Por que ele não pergunta? Porque ele tem confiança que o papai vai trazer. Oh, meus queridos, a gente precisava ter esse cuidado. A gente precisava ter esse entendimento. E nós precisamos e podemos fortalecer a imagem de Deus. A imagem de Deus Pai. Homem, você tem o hábito de, quando passa pelo mercado ou abastece o seu carro, ao voltar para casa, comprar um mimo para o seu filho? Uma balinha? Um chicletes? Um chup-chup? Coisa que filho gosta. Você tem hábito de fazer isso? Olha como a gente ensina, a gente traz a imagem de Deus de um jeito simples. A gente provê um alimento prazeroso. Numa bobagem, mas uma bobagem. Eu, via de regra, não tem uma viagem que eu faço que eu não traga alguma coisa para os meus filhos. Eu tenho um de 33 e uma de 29. Não tem jeito. Comida é algo básico para o ser humano. Por isso que o Senhor está falando, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer. Minha mãe faleceu tem 1 ano e meio. Então o Senhor falou comigo há alguns meses, eu já partilhei isso com vocês, de que ela ia partir. Então eu fui lá todo fim de semana. Eu ficava com a minha mãe, todo fim de semana. Ficava lá algumas horas. Minha mãe, mesmo idosa, com 87 anos, ela fazia o frango que eu gosto. Qual você acha que era a minha sensação? Era prazerosa ou não? Eu tinha 57 anos de idade. Você acha que não me fazia bem? Você acha que eu não pegava o telefone e ligava para os meus irmãos? Mamãe fez meu frango. O seu empadão ela ainda não fez. Era uma brincadeira entre nós, né? Porque é prazeroso. Comida é uma coisa que Deus se encarrega de fazer isso. Alguns de nós podemos ter passado necessidade? Podemos. Deus estava ali? Estava. Você está de pé e está vivo? Tá. Deus de alguma forma te cuidou? Te supriu? Trouxe o que era preciso? Trouxe. Paulo falou que ele teve escassez em alguns momentos? Teve. Ele diz em Coríntios, quando ele descreve as tribulações, nas muitas fomes. Então ele retrata que ele teve necessidade. Em Filipenses, ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura quanto de... Qualquer um de nós está sujeito a ter escassez. Deus deixou de ser um pai? Não. 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 Então você precisa entender que o pai chama para si a responsabilidade de te prover. A responsabilidade de cuidar de você. Meus queridos, eu sou um privilegiado, mas um privilegiado. Eu não sei quantas pessoas eu vi que determinam casar. César, vou casar. É a pessoa segundo Deus, meus pais estão de acordo, os pais dela estão de acordo. Ele noiva e tem um aumento salarial. Ele noiva e sobe de posição na empresa. Mas eu não sei quantas vezes eu vi isso. Quem que faz isso, meus filhos? O Pai Celeste. Porque Ele provê tudo aquilo que nós temos necessidade. Eu tive uma experiência, há muitos anos atrás, eu trabalhava 14 horas por dia. O trabalho foi um problema para mim.
E eu entendi o Salmo 128 e eu passei a trabalhar 8h20. Permaneci assim uns 25 anos. Trabalhava 8h20 por dia, certo? Com 2 anos que eu diminuí, eu ganhava 4 vezes mais. Como é que você ganha mais trabalhando menos? O Pai Celeste abençoou a decisão. Você consegue entender? Então, o Pai Celeste, ele chama para si a responsabilidade de te prover, de te abençoar. E se o teu pai terreno foi avarento, foi problemático, foi escravizado ao dinheiro, trabalhou muito, não aproveitou as oportunidades que tinha, não foi inteligente, não importa quem teu pai terreno foi, teu pai terreno foi imperfeito. Mas o teu Pai Celeste é perfeito. Ele não vai errar com você. Você está me entendendo? Então nós deveríamos ter este coração diante do nosso Pai Celeste. Por quê? Porque Ele vai trazer aquilo que nós temos necessidade. E olha o que o texto diz. O texto diz que comer e beber gera ansiedade. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Essa ideia de faltar água no planeta é uma ideia que ficou forte talvez de uns 15 anos para cá. Hoje, com o El Niño, ninguém está falando nisso, porque talvez lá no Amazonas eles estão, né? Porque aqui está sobrando água. Mas as professoras nos colégios começaram a bombar em cima do tema. Vai faltar água, vai faltar água, vai faltar água, vai acabar a água, a gente tem que economizar, é um recurso que se esgota, é um recurso que se esgosta, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, e queridos, não vai acabar. Não vai. Por que não vai? Porque Deus prometeu para Noé que haveriam todas as estações. E no verão nós temos a estação de chuva. Não vai faltar. Simples assim. Só que o que aconteceu com a criançada? Começou a ter crise de ansiedade. Passou a ter crise de ansiedade. E tinha um monte de pai, criança desmaiando, criança vomitando, criança roendo unha o tempo todo. E os pais não sabiam o que era. Os estudiosos começaram a ver o que estava vendo. O tema estava sendo tão batido, tão batido, tão batido, que assustou. Se você abrir na profecia de Jeremias, você vai ver que no livro de Jeremias, numa das profecias dele, não vou me lembrar o capítulo agora, só está me ocorrendo agora, Jeremias diz que o povo ficaria ansioso pela falta de água. Falta de água gera ansiedade. Fica um pouco sem água. Tua boca desespera. Você vai ficar ansioso. Por que a profecia de Jeremias diz isso? Porque o povo foi cercado. Eles, antes de serem levados cativos, a cidade foi cercada. E a cidade ficou sem comida e sem água. Então o povo desesperava com isso daí. Vocês estão me entendendo? Então gera para qualquer um de nós esse desespero. Gera o quê? A falta de comida, a falta de água. Nós não sofremos muito com a questão da falta de água. Por quê? Porque nós estamos sentados em cima do maior manancial de água do mundo. Nosso país é fartíssimo de rio. Mas é fartíssimo de rio. Mas tem muita água. Mas pega uma Palestina. Pega um Israel da vida. Pega uma nação como essa. Para você ver o desespero que dá de faltar um pouco de água. Você está entendendo? Então as pessoas ficam ansiosas por causa disso. Aí diz, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de... Só que, queridos, mulher fica ansiosa com ruga. Não vou pedir para levantar a mão. Mulher fica ansiosa com estria. Qual é aquela outra que faz um buraquinho? Celulite. Mulher fica ansiosa com celulite. Nós temos que entender que a primeira coisa que veste o corpo é a pele. E a mulherada fica ansiosa. Com celulite, com estria e com ruga. Desespera. Deixa a beleza da velhice te tomar. A Bíblia elogia os cabelos brancos. Deixa a beleza da velhice te envolver. Aliás, a igreja de Deus precisa de mulheres mais velhas. Então não queira ser jovenzinha para as mais velhas. Tudo bem? Deixa isso te envolver. Por quê? Porque senão você vai ficando ansiosa. O que mais veste a gente? Pele veste. Para os homens, carro veste, casa veste, título veste, dinheiro guardado no banco veste, porque são coisas que vão cobrindo a gente. Meus queridos, nós precisamos entender que tudo que nós tivermos necessidade, Ele simplesmente vai nos trazer. Eclesiastes, abra lá, está me ocorrendo agora. Eclesiastes capítulo 8. Gente, espera aí que sumiu da minha Bíblia. Eu quero o texto, melhor é serem dois do que um. Alguém tem? Gente. Aqui. 4:8. Olha o 4:7, desculpem. Então considerei outra vaidade debaixo do céu. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Presta atenção. Contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Sabe o que é? Para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Sabe o que significa essa palavra bens no original? É a mesma palavra para melhor no versículo seguinte. Para quem trabalho eu, se eu nego a minha alma o melhor da vida? Sabe qual é o melhor da vida? Melhor é serem... O melhor da vida é gente. O melhor da vida é gente. O melhor da vida é gente. E a gente só goza de pessoas se você tiver uma alma tranquila com dinheiro e trabalho. Se você for muito trabalhador, muito serviçal, muito preocupado, você não goza das pessoas da vida. Quem aqui trabalha demais, homem ou mulher? Levanta a mão. Levanta alto, por favor. Tá, vamos lá de novo. Quem aqui trabalha demais, é muito trabalhador, muito serviçal? Levanta a sua mão. Meus queridos, presta atenção para aqueles que são muito trabalhadores.
Presta atenção. A pessoa muito trabalhadora, ela põe a... Quem aqui é bom de tarefa? Levanta a mão. A pessoa que trabalha demais ou que é muito boa de tarefa, ela faz o quê? Ela põe a tarefa na frente da pessoa. Ela não enxerga a pessoa primeiro. Ela só enxerga a tarefa. Vou dizer, por exemplo, vou dar um exemplo de uma mãe aqui muito organizada. Ela vê a filha saindo do quarto, aos 15 anos de idade, saindo do quarto. Ela olha a filha, ela é muito organizada, a casa dela está perfeita. Essa mulher, a filha está saindo do quarto de manhã, ela cumprimenta a filha, oi querida, bom dia, dormiu bem? Ou ela diz assim, já arrumou sua cama? Está confirmando? Porque enxerga primeiro a tarefa. E aí essa mulher nega para si o melhor da vida. Qual que é o melhor da vida? Minha querida, você acordou. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vem cá, deixa eu te dar um beijo. A gente nega o melhor da vida. Por quê? Porque a mente só pensa em dinheiro e trabalho. Dinheiro e trabalho. Dinheiro e trabalho. Ou, às vezes, dinheiro e dívida, dinheiro e dívida, dinheiro e dívida. Ou, às vezes, dinheiro e guardar, dinheiro e guardar, dinheiro e guardar. E a mente não sai daquilo. Ou só pensa nas tarefas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E não consegue ter uma percepção da pessoa. Deus não faz isso. Deus está virando para nós e dizendo assim, querido, é melhor ser dois. Vem ser um comigo. Nós vamos juntos ser dois. Você goza da vida e eu vou te prover. Deixa eu fazer o que eu preciso fazer por você. Cada um dentro do seu papel. Você me obedece e eu vou te prover. Eu cuido de você. Meus queridos, nós temos que renovar o nosso entendimento no jeito que Deus pensa e que Deus trabalha. Os irmãos entendem? Então, melhor é serem dois. Não andeis ansiosos. E aí ele diz, observai as aves dos céus. E aí ele diz, não trabalham, não juntam, não trabalham, não colhem, nem ajuntam. Via de regra, o Senhor sempre falou de plantar e colher. Mas neste texto, e depois quando ele conta a parábola daquele homem que faz os celeiros, ele não fala de ajuntar em celeiros. Ele só fala de plantar e colher. Porque neste texto, ele está falando de plantar, colher e ajuntar. Porque ele está dizendo dessa necessidade que a gente tem de reter para ter garantido o dia de amanhã. Quem te provê no amanhã não é a sua reserva em banco nenhum. Nós temos uma experiência de um governo que foi lá e sacou tudo da poupança de todo mundo. Nós, brasileiros, temos a experiência. Nós não temos experiência de guerra, mas nós temos a experiência de saque, de sermos saqueados. Nós precisamos entender e compreender com muita simplicidade e objetividade que o Senhor é quem guarda o que é nosso. Meus queridos, a Venezuela está falando de entrar na Guiana, porque descobriram agora lá um produto lá para bateria. São vizinhos nossos. Na época do Hugo Chávez, a Marinha russa veio fazer exercícios militares na Venezuela. Do nosso lado. Mas do nosso lado. Você acha que você está seguro? Onde? Onde? Se não em Deus. Não há segurança nenhuma para nós em lugar nenhum deste mundo. Mas em lugar nenhum deste mundo você está seguro, a não ser em Deus
Pai. Você está entendendo? Você lembra da viúva? Você lembra da botija? Você lembra da viúva com Eliseu e depois a viúva com Elias? Você lembra com Elias primeiro e depois com Eliseu? Você lembra da viúva com Elias? Não, faz o pão para mim. Eu só tenho para mim e para o meu filho. Não pode fazer. E a botija dela nunca cessou de azeite, nunca cessou de farinha. Lembra? Lembra da viúva em Eliseu que tinha os filhos iam ser vendidos? Lembra o que Eliseu falou para ela? Ajunta panelas. Ajunta panelas. Panelas, 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 panelas. Ajunta, 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 ajunta. E começa a distribuir. E ela pegou a que ela tinha e foi distribuindo e enchendo. E a dela nunca cessava. Até que acabaram as panelas. O que Eliseu falou para ela? Vai, vende azeite do alto. Você imagina o sabor daquele azeite. Você imagina o cheiro daquele azeite. Você imagina o valor daquele azeite. Você está me entendendo? Ela foi, vendeu, pagou a dívida, ficou com os filhos e ainda viveu por muito tempo do azeite que sobrou. Ele não nos deixa faltar. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Para você ter a certeza de que não vai faltar, o que Deus vai fazer? Vai fazer você ter uma necessidade. Vai fazer você passar por uma experiência de escassez. Para naquela experiência, Deus vir e visitar você, te dando o que você tem necessidade. As 3 experiências que eu tive, que eu vou falar para os irmãos, eu já contei para os irmãos. Tem uma 4ª que eu não contei ainda. Mas vai lá. Eu tinha 18 anos de idade, foi a primeira vez que eu me deparei com Deus Pai, com a paternidade de Deus. Eu andava 2 horas por dia para ir e vir da faculdade, eu andava a pé. Imagina, eu já tinha esse tamanho, andando 2 horas por dia, com 17 anos de idade, você imagina o tamanho da minha fome. E eu comia no bandejão do restaurante universitário. E eles tinham feito uma greve e não tinham ganho nada. Então o povo voltou para trabalhar bem mal-humorado. E aí me serviram pouquinho. Eu sentei para comer e falei, Deus, que vontade de comer um pouquinho mais de carne. A hora que eu orei desse jeito. A menina do meu lado virou e falou, moça, eu não quero meu frango, você quer? Não há milagre se não houver necessidade. Você não vai conhecer a figura de Deus Pai se em algum momento Ele não te der o privilégio de passar uma escassez. Você está entendendo? Aí, primeiro ano de casado, acabou o salário, acabou a comida. E aí, a Alessi virou de manhã, César, não tem mais comida. Eu falei, tá bom, nós oramos. Fomos trabalhar, a livraria que nós trabalhávamos pagava o nosso almoço, e nós voltamos para casa sem ter nada para comer. Olha o que Deus fez. Um irmão meu morava em Curitiba. Os meus pais moravam a 100 quilômetros de distância de mim, a 500 quilômetros do meu irmão. Meu irmão perdeu a lente de contato. Meu pai falou, vem até a nossa casa e daqui você vai até Maringá para fazer a consulta com a médica. O que minha mãe fez? Do nada. Preparou um isopor desse tamanho com carne congelada e com pão. Chegamos em casa, aquele isopor desse tamanho com carne congelada. Gente, eu peguei aquela carne e cortei para bife congelado. Aí eu e a Alessi, nós ríamos tanto de ver a provisão e o cuidado de Deus. A Jéssica tinha acabado de nascer, 1 ano de idade. Acabou o dinheiro. Meu sogro teve câncer e, de repente, o tratamento não podia ser feito em Maringá, tinha que ser feito em Londrina.
E aí tinha que vir para cá todo dia. E acabou o dinheiro. O dinheiro era para gasolina. Nem para lanche aqui eles tinham. E aí todo o dinheiro que a gente tinha ia para remédio e para gasolina. E acabou o dinheiro. Acabou a comida. Um irmão, 9 horas da noite, um médico, amigo, irmão aqui de Londrina, chamado Esmeraldo, uma graça de irmão, bateu. Aí eu cheguei no portão. Oi, Esmeralda, tudo bem? César, tudo bem? E daí, tá tudo bem? Eu estou preocupado com você esses dias. Não, Esmeralda, tá tudo bem, graças a Deus. Meus queridos, não tínhamos o que comer. Ele tirou um cheque do bolso e colocou no meu bolso. Eu não falei nada, ele não falou nada. Dava para fazer 2 compras. Uma para mim, uma para minha cunhada que trazia. Meus queridos, Deus tem cuidado de nós. Só que você precisa ousar experimentá-lo. Mas você precisa ousar, papai. Papai, papai, papai. Ô papai, o senhor sabe o que eu tenho necessidade. Eu peço quase nada para Deus. Porque eu tenho tanta segurança que Ele vê meu coração. Só que não é errado pedir. Porque a Bíblia diz o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Então você tem que aprender a fazer o pedido para o seu Pai Celeste. Mas aí, eu tive uma experiência o ano passado, o ano retrasado, 2022, 2021. Eu tive uma experiência que foi marcante para mim. Tá tudo bem, não estou com necessidade nenhuma, tá tudo em ordem, tudo estável nas minhas finanças. Tá bom. Tinha um irmão que alugava meu apartamento. Eu aluguei esse apartamento, o meu apartamento, que é de minha propriedade, eu aluguei para o irmão. E esse irmão teve câncer. E o nosso combinado é de que ele faria o reajuste. E ele não fez. Eu sabia que ele estava com câncer. Ele estava tratando, passou 3, 4 meses, ele estabilizou, ele me ligou. Ô César, eu falei, é sobre o aluguel? Irmão, o que você precisa? Ele falou, César, tem condições de deixar do jeito que está? Meu irmão, está mais do que resolvido. E nós não mexemos no valor do aluguel. Tá bom. Eu alugava um apartamento de um irmão. 3 meses depois dessa experiência, chegou a hora de eu reajustar. Liguei para o irmão. Irmão, eu preciso reajustar. Ah, eu vou ver, César. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Irmão, eu preciso reajustar, eu já estou com o dinheiro separado para pagar a diferença para você. Ele virou e falou, César, reunimos aqui em família e decidimos não reajustar. Eu precisava? Não. Eu precisava do valor a mais do apartamento que eu alugava? Não. Eu precisava do valor que eu não ia pagar mais do apartamento que eu alugava? Não. Por que Deus fez isso? Para mostrar para mim que Ele é um Pai. Com necessidade ou sem necessidade. Ele continua sendo um Pai. Se bastasse, aí já estava bom. Olha o que aconteceu. Chegou janeiro. Falei que sabia de uma coisa? Vou pagar o IPTU do meu apartamento. Deixa o irmão lá quieto. Aí eu tive que pagar o IPTU do apartamento que eu alugava. Irmão, César, reunimos aqui e decidimos que nós vamos pagar o teu IPTU. Gente, tudo que você dá, Deus te retribui. Eu dou roupa. Eu não tenho peso financeiro para comprar roupa. Eu dou móvel. Eu não tenho peso para comprar móvel. Eu dei carro. Eu não tenho peso para comprar carro. Tudo o que você dá, Deus retribui em uma medida generosa. Por quê? Porque Ele falou, dai e dar-se-vos-á. Eu dei reajuste de aluguel, Ele me deu reajuste de aluguel. Eu dei pagamento de IPTU, Ele me deu pagamento de IPTU. Para quê? Para mostrar para nós, para mim e para vocês nessa noite, que Ele é um Pai de provisão. Nada nos falta. Não tem por que nós ficarmos agitados e ansiosos. Não tem. Nós temos que aprender a descansar neste Pai perfeito. Os irmãos estão entendendo? Queridos, alguns de nós tivemos pais bem complicados.
Pais às vezes avarentos, pais tolos, que não usaram bem do dinheiro, pais endividados, complicados, especialmente pai homem. Alguns de nós tivemos pais assim. Se for possível, entra você abre aí a internet, eu não sei como é que eu digo, vai em Igreja em Porto Alegre. Tem um estudo que eu nunca tinha dado e dei lá. As imagens erradas de um pai. Está lá no estudo. Eu não tenho tempo de abrir aqui. Ouve esse estudo. Se você teve um pai complicado, para você ter a tua mente renovada, para você entender qual é a imagem errada que o teu pai passou e qual é a imagem adequada que o Pai Celeste traz para você. Está lá nos estudos. Eu não sei que sequência que é, são 11 estudos, está lá em algum canto desses estudos e tenta ouvir o estudo para ver se renova um pouco a sua mente nisso. Tudo bem? Ele provê. Aí, no versículo, se você voltar lá, 31, então Mateus 6,31, ele diz assim, portanto, ele vai dizer, observai as aves dos céus, no 26, e no 28, considerai. Você precisa ouvir histórias de provisão. Como eu disse, eu sou um privilegiado. Deus é o juiz das viúvas? A Bíblia ensina isso com clareza. Tem uma irmã próxima de mim, viúva, que eu converso com ela. Essa irmã tinha uma dívida de mais de 1,5 milhão que o marido dela tinha deixado em nome dela. O marido dela era desorganizado, deixou uma dívida de mais de 1,5 milhão em valores atuais. Ela pagou tem 3 semanas. Sabe por quanto? R$3.000. Aí você vai falar, como é que isso acontece? E eu vou te responder, porque Deus é o juiz das viúvas. Gente, nós precisamos provar o nosso papai. Nós precisamos ter um coração de uma criança que deseja ver Ele intervir na nossa vida. Todos nós aqui teríamos testemunho para dar a respeito disso, da provisão e do cuidado dele conosco. Todos nós aqui teríamos testemunhos para dar se a gente tivesse este coração de buscá-lo e de não depender só do nosso braço. Vocês estão entendendo? Então, observa e considera. Ouve bons irmãos a respeito disso. Agora, tenha qual cuidado? Não caia na teologia da prosperidade. Eu nem preciso dizer isso aqui. Mas vale dizer em qualquer canto. Tá? Não caia na teologia da prosperidade. Tá? Porque a teologia da prosperidade, os mais antigos aqui lembram do Monza, carro Monza? Lembra do Ômega? Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi num congresso o seguinte: você vai hoje dizimar o teu Monza, porque você vai colher um Ômega. Isso é um ensino falso. O ensino verdadeiro é de que se a gente dá, Ele nos dá. Mas quem vai definir o quanto nós vamos ter é Ele. Porque nada pode vir que seja perigoso ao nosso coração. Por isso Ele nos dá, como nós vimos ontem, segundo a nossa capacidade. Certo? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É interessante, eu acho interessante. É natural uma criança pedir?
É natural uma criança pedir bastante? É de criança. É natural um jovem pedir? É. É natural um jovem pedir muito? Não. Ele pede às vezes. É natural um pai pedir? Não. Porque o pai, em geral, dá. Nós temos 3 fases na carreira cristã: filhinhos, jovens e adultos, e pais. 3 fases. Quando somos filhinhos, até 12 anos de carreira cristã, pai, o pai, a gente pede tudo para Deus. Mas quando a gente é jovem, isso precisaria diminuir. Quando a gente é pai, precisaria diminuir mais ainda. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. À medida que avançamos, vamos descansando. Meus irmãos, ontem o irmão Ricardo leu o Salmo 139. Ele põe a mão na nossa frente, atrás de nós e sobre nós. Por que na nossa frente? Porque Ele vai à frente provendo tudo que nós temos necessidade. Porque atrás de nós? Porque na descrição da armadura de Efésios 6, a única parte que não é coberta é as costas. Então Ele precisa proteger a nossa retaguarda. E por que sobre nós? Porque, meus queridos, a mão dEle é continuamente nos abençoando. Nós precisaríamos ter esse descanso. Só que a gente precisaria experimentar Deus. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que mais diz o texto? Ele diz assim, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão. Então presta atenção. É um princípio. Corra atrás de Deus, que o dinheiro corre atrás de você. Nós não corremos atrás do dinheiro. Nós corremos atrás de Deus. Deus, onde o Senhor me quer trabalhando? Deus, define o Senhor o meu salário. Deus, como é que o Senhor quer que eu use o dinheiro que o Senhor tem me concedido? Deus, de que maneira é para fazer? Como é para fazer? Então tenha profundo valor neste princípio. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua. Meus queridos, é impressionante como temos capacidade de acordar às 5 da manhã para ir trabalhar, mas não temos a capacidade de acordar às 7 para fazer devocional. É impressionante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu. Alguns aqui talvez tenham dificuldade na paternidade. Mas quem é pai bom, aquele filho que é obediente, como é que você é com ele? E daí, querido? Está tudo certo? Está precisando de alguma coisa? Imagina Deus quando se agrada da gente. Imagina Deus quando está satisfeito com a gente. Imagina Deus quando você levanta cedinho e procura Ele como primeira coisa da sua vida. Imagina essa atitude amorosa, gentil, serena que o Pai Celeste vai ter com você. Ele não depende que você faça isso para Ele te abençoar, porque Ele é um Pai perfeito. Mas, meus queridos, se fazemos, o coração dele tem uma satisfação conosco, mas uma satisfação que a bênção dele é muito maior. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu vou fazer um desafio. Os irmãos que estão endividados, eu queria que você abrisse com o teu parceiro e que o casal tirasse um tempo diante de Deus para todo dia orar em torno do assunto. Pois eu vou dizer para você que Deus vai tocar. Deus vai te abençoar. Deus vai te restaurar. Porque Deus é um Deus de restauração. Alguns anos atrás, uma irmã, um casal estava muito endividado.
E aí uma irmã muito querida, tinha um homem não convertido, mas tinha um marido não convertido, mas era economista. E essa irmã era amiga desse casal endividado. Então, ela ficou sabendo da dívida, fez o quê? Chamou o marido, que era economista. Você não ajuda? Um grande empresário, um homem muito bem sucedido. Sentou e falou, ó, não tem jeito de pagar isso não. E aí o casal desesperou mais ainda. Aí essa irmã, casada com esse economista, me procurou e falou, César, você não dá uma ajuda? Falou com a Alessi na época, a Alessi me chamou, eu fui na casa do casal. Então qual é a condição? A condição era uma condição severa. Eles não tinham dinheiro para comer. Eles não tinham dinheiro para comer. O que nós fizemos? Começamos a orar. Vocês estão dispostos? Está tudo na mesa? Tudo foi colocado na mesa? Tem alguma coisa que não está na mesa, que nós não sabemos? O homem colocou tudo na mesa. Ele falou, você vai ter confiança e você vai fazer do jeito que você for orientado? César, o que você falar, nós vamos fazer. Meus queridos, o Senhor deu graça de levantar irmãos que pagavam o trabalho dele, ele era vendedor. E ele precisava viajar para vender. Cada semana nós levantamos um irmão que pagava as despesas dele. E levantamos irmãos que pagaram a compra deles semanal. Não faltou nada. Com 2 anos, ele tinha dívida paga. Era outro casal. O que ia dar numa separação, teve uma união até hoje. Até onde eu sei, da última vez que eu cruzei, tem seu apartamento próprio, estão lá vivendo bem, com tudo em ordem. Por quê? Porque Deus é um Deus de restauração. Mas você tem que confiar nele. Você tem que lidar com a verdade, você tem que dizer, Senhor, o que eu faço com isso daqui que eu tenho? E Ele vai te dar o caminho para você seguir. Nós temos muitos irmãos aqui na igreja, eu tenho certeza disso. Nós temos muitos irmãos que lidam bem com dinheiro. Esses irmãos deveriam ser convocados pelo presbitério. Irmão, você lida bem com dinheiro, nós estamos com um casal aqui com um problema. Irmão, senta lá com ele, discipula o irmão. Vai discipular o irmão. Meus queridos, quando eu confessei para a Alessi que eu tinha problema com dinheiro, eu admiti que eu não sabia lidar com dinheiro. Gente, eu até hoje não posso andar com dinheiro na carteira. Que hoje também não faz mais diferença, né? É tudo Pix, né? Mas eu fiquei anos sem andar com dinheiro na carteira. Por quê? Porque eu era compulsivo. Mas teve um irmão, missionário norte-americano, que eu chamei ele para me ajudar. Ele era extremamente organizado com dinheiro. Ele sentou comigo semanalmente 1 ano. Ele não me deixou emitir uma folha de cheque por 1 ano, tudo no dinheiro. Tudo no dinheiro. Como eu mentia para a Alessi com relação a dinheiro, o que ele fez? De vez em quando eu chegava em casa no final do trabalho, ele estava lá. Porque ele queria conferir com a Alessi se o que eu estava falando para ele era verdade. Ele foi um irmão extremamente correto e diligente comigo. Uma graça de Deus, usada por Deus na minha vida. Só que ele era americano. Naquela época não tinha e-mail, essas coisas. Você sabe como é que norte-americano faz orçamento deles? Por ano. Eles consideravam até selo na despesa. Eu não ia considerar isso nunca. Aprendi a fazer um orçamento chato. Mais chato. Onde você considera tudo. Meu orçamento é chato. Até hoje, meu orçamento é anual. Possivelmente, mês que vem, eu devo preparar o orçamento do meu ano que vem. Eu vou saber os dias que eu trabalho. Eu vou saber os dias que eu vou viajar. Eu vou saber a estimativa de quanto eu vou ganhar. Eu vou saber se vai sobrar ou se não vai sobrar. Eu aprendi a fazer isso daí. Por quê? Porque eu tive um irmão que cuidou de mim. Tem irmãos aqui que foram abençoados por Deus com organização financeira, que são diligentes. Meus queridos, Deus precisa levantá-los. Mas Deus precisa levantá-los.
de um jeito quieto, tranquilo, sereno. Vocês precisam ter paciência de ir na casa de um irmão. Vocês precisam pegar alguém desorganizado, compulsivo, alguém que não consegue ficar com dinheiro na carteira. Vocês precisam pegar alguém que é completamente instável e pacientemente, semana após semana, mês após mês, 1, 2 anos, discipulando ele nessa área. Você está me entendendo? Para que este irmão seja salvo no casamento dele, na formação dos filhos dele. Os irmãos estão entendendo? Então a igreja precisaria ter essa disposição. Meus queridos, quem que vai nos socorrer? Vocês acham que esse estudo aqui é suficiente? Isso daqui é grato, é louvável, mas nós precisamos de irmãos que sentem com vocês. Eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho tempo. Então o que Deus faz? Deus levanta irmãos diligentes e corretos no meio da comunidade. Você está entendendo? Não é bom empresário. Não é gente bem-sucedida. Esse não é o critério de Deus. O critério de Deus é gente diligente. Gente bem resolvida. Você pode ganhar 2 salários mínimos. Que se você é disciplinado com seus 2 salários mínimos, você é vocacionado por Deus para ajudar aqueles irmãos que têm necessidade aqui dentro. Os irmãos estão entendendo? Então Deus faz dessa maneira. Então nós precisamos de irmãos que nos ajudem. E aí ele termina no 34 dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A palavra inquieteis é mariomal, no grego. Significa isso. Que significa o quê? Não fique preocupado. Você já ouviu isso que eu vou falar. Fraciona a palavra preocupado. Pré-ocupado. Então, o que a mente da gente faz? Se ocupa fora de época. Qual é o ensino? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você pode pensar no dia de amanhã? Você pode planejar o dia de amanhã? Pode e deve. Você pode se inquietar com o dia de amanhã? Não. É pecado. Você andar ansioso dessa maneira. A ansiedade não é pecado. A ansiedade não é pecado. Vou te dar um exemplo. A ansiedade é uma emoção. Tá? Eu bato o carro. Eu estou com a Jéssica. O acidente é grave. Ela está toda ensanguentada e gemendo. Pegou o lado dela. Ela está muito machucada. Eu fico taquicárdico, com tontura, querendo desmaiar. Eu estou numa crise de ansiedade, porque a minha filha está machucada do meu lado. Isso é pecado? Não. Isso é da condição humana. O que é pecado? Não andeis ansiosos. Digamos que eu entre no carro. Ai, meu Deus, será que nós vamos bater, Jéssica? Ai, meu Deus, será que nós vamos bater? Se bater, você vai machucar? Ai, Jéssica, se você machucar, que parte do corpo vai pegar? Ai, se pegar a cabeça, estou perdido. Será que vai dar traumatismo? Quem aqui raciocina dessa forma? Só? Eu e mais 2? Ah, não acredito. Tem muita gente que raciocina dessa forma. Vai enxergando uma tragédia atrás da outra. O que a Bíblia proíbe? De andar ansioso. Não de ter uma ansiedade ou outra. O que é natural da condição humana. Vocês estão entendendo? Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que mais ele diz? Pois o amanhã trará os seus. Queridos, eu vou ter necessidade no dia de amanhã? Vou. Quando que Deus vai providenciar o cuidado? Amanhã. É hoje? Não, é amanhã. Então, quando a necessidade vier, junto com a necessidade vem o livramento, o socorro. Basta cada dia o seu próprio
Qual é o mal que a gente suporta? O de hoje. O que você suporta? O mal de hoje. O teu mal de hoje é, tem que ir para casa, tem que comer, tem que pôr a roupa para lavar, tem que me preparar para o trabalho amanhã, tem que fazer isso daqui, esse aquele pagamento para amanhã. Esse é o mal de hoje. Então, hoje você dá conta. O mal de hoje você dá conta, a sua mente dá conta. O mal de amanhã você não dá conta. O que você faz? Disciplina a sua mente. Tá certo? Vocês me dão uns minutinhos a mais. Tá? Lucas 12:7. Olha a provisão de Deus para você. Diz assim: até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Meus queridos, ele contou os fios de... É uma verdade que alguns de nós ele contou bastante, né? Perderam muito, né? Ele contou. Ó, saiu um. Ele tinha contado. Ele conta. Você tem fé para crer nisso? Mas você tem fé para... Gente, para mim é tão simples. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa, um pastor muito simples, dizendo que alguém tinha indagado dele e falou: eu não acredito que uma baleia ou um grande peixe engoliu Jonas. Ele falou assim: irmão, a Bíblia é tão simples que se tivesse escrito que ele engoliu a baleia, eu creria. Meus queridos, ele conta. Você acha que ele não vai contar o teu saldo bancário? Você acha que ele não vai contar a tua despesa do mês? Ele conta até o fio do seu cabelo. Vejam Lucas 12:15. Olha o que ele diz. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não ache que aquilo vai te dar segurança. Não ache que aquilo vai te dar segurança. Há um tempo atrás, um irmão me procurou, muito querido, um irmão muito generoso com o dinheiro, e o irmão fez um negócio, e o negócio ficou tão bem feito, que ele foi para a casa do bilhão. Só que ele chorava na minha frente e dizia: você não me deixa perder meus filhos? Não me deixa perder meus filhos? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembre de Eclesiastes, ele nega para si o melhor da vida. Qual é o melhor? Gente, relacionamento, o parceiro, os filhos. Então a vida de um homem não consiste na abundância. Pelo contrário, nós vamos ver textos que dizem que à medida que a abundância vem sobre você, você vai ficando mais tenso e mais inseguro. Quem tem mais medo de perder? Quem tem pouco ou quem tem muito? Então não ache você. Assim como não ache você que ser reconhecido é vantagem. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz com todas as letras, em Lucas, diz assim, que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Vejam Romanos 8:32, um texto muito conhecido. Já vou encerrar, meus queridos. Romanos 8:32. O 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual foi o preço maior que Deus teve para pagar para nós? Enviar seu único. Irmã, você tem quantas filhas? 3. Qual delas você daria pelo seu marido? Escolhe uma. Deus tinha um e entregou por pecadores como nós. Então a mente dele é qual? Eu dei o que me era mais caro. Você acha que eu não vou te prover no dia a dia? Você acha que eu não vou trazer o dinheiro que você tem necessidade? Você acha que eu não vou trazer o emprego que você precisa? Você acha que eu ia te casar e não ia te dar dinheiro para sustentar a sua casa? Onde é que você está com a cabeça, meu filho? Eu não sou assim. Eu vou dar todas as coisas que você tem necessidade. Esse é o ensino das Escrituras. Vejam, 2 Coríntios 4,15. 2 Coríntios 4,15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de... Todas as coisas existem como um ato de amor de Deus por nós. Gente, a árvore na rua, a fruta, a verdura, o legume, tudo que você precisa, Ele criou como um ato de amor dele para você. Tenha fé simples nisso. Vejam João 14, 1 e 2. Um texto muito conhecido. João 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quem que provê casa? O Senhor. Anota junto aí os que estão anotando. Provérbios 18, 19. Deixa eu conferir para eu não falar bobagem. Lá diz assim: a casa e os bens... 19, 18, desculpem. Não, 19, 14. 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Quem que provê casa? Pai. Quem que vai prover a casa que você tem necessidade? Quem aqui paga aluguel? Levanta a mão. Quem que vai prover a tua casa? Esse foi um motivo de ansiedade meu. Deus, e se eu faltar? Se eu faltar, como é que a Alessi vai fazer? Como é que os filhos vão fazer? Deus, e se eu faltar? E se eu faltar? Deus, e se eu faltar? Me provê, me provê, me provê, me provê. Um dia, eu estava numa esquina, Avenida Paraná com Anel Alves Martins, em Maringá. Nessa angústia, nessa angústia, nessa angústia, o Senhor me visitou. Gente, basta uma visitação. Ele me visitou e falou assim: César, meu filho, enquanto eu quiser que você pague aluguel, eu vou te dar dinheiro. E quando eu quiser que você compre a casa, eu vou te dar o dinheiro. Gente, saiu com a mão. Mas saiu com a mão. Depois de alguns meses, ele falou assim: eu quero que você comece a guardar dinheiro em casa. E eu comecei com esse entendimento de guardar dinheiro, nota de 50, naquela época, em casa. Depois de alguns meses, eu passei na frente de um lugar, tinha um predinho pequenininho, vendendo um apartamento. Aí eu falei: nossa, olha, deixa eu ligar. Liguei, era um médico, o médico do meu pai. O oftalmologista do meu pai. Aí ele falou: não, já tinha estado lá com... Não, o que você precisa?
eu só tenho condições de pagar assim, assim, assim. Tá bom. Não fez nem contrato. Quem que faz isso? O pai. Porque casa é uma preocupação do pai. Só que é como eu estou explicando. Não há milagre onde não há necessidade. A necessidade é a ocasião que nós temos de ver a paternidade de Deus em ação. João 5,17. Olha que versículo maravilhoso. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o que o pai faz? Trabalha. Agora, o pai trabalha para quem? Isaías 64:4. Abra lá. Esse versículo você tem que decorar. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se percebeu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para todo aquele que nele... Vocês lembram da música? Meu trabalho é descansar em ti. Meu trabalho é descansar em ti. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha. Então, quando Jesus falou, meu pai trabalha, ele está trabalhando para quem? Para aqueles que esperam nele. Nosso esforço é num coração descansado nele. João 6,32. E aí nós encerramos. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos, a partir de hoje, toda refeição, meu papai, muito obrigado. Se o meu papai terreno não soube cuidar de mim, o Senhor é um papai perfeito, que me dá o que eu tenho necessidade. Amém, meus irmãos? Amém. Quando eu voltar, o primeiro tema, a diferença de necessidade e desejo. Tá? E aí a gente vai avançando. Se coloca de pé. Abraça aí quem estiver perto de você, se for possível. Vamos orar? Pai, aumenta a nossa fé, para que nós te vejamos. Aumenta a nossa fé. Tira a ansiedade do nosso coração. E ajuda-nos a olhar o Senhor. E ajuda-nos a ver este tema com os teus olhos e não com os nossos. Ajuda-nos a ver os cuidados que o Senhor tem tido conosco, para que os meus irmãos descansem em ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.